Aleluia, 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 glória, glória, glória a Deus. Te exaltamos. Aleluia. Deus é bom, irmãos. Deus é bom. Nós terminamos o louvor de hoje, dizendo: te exaltamos, ó Senhor. Tu és digno de tudo. Tudo vem de ti, tudo é para ti, e por isso para ti seja a glória. Abra comigo em João capítulo 6. Vamos ler a partir do verso 1. O Evangelho segundo escreveu João capítulo 6, a partir do verso 1, que diz: Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha feito, que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próximo à festa da Páscoa, judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fiz essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não compraria pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo se assentasse. Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram. Era cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou o pão e deu graças, e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto que queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com pedaços dos 5 pães de cevadas de cevadas deixados por aqueles que tinham comido. E depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvidas, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamar o rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram num barco e começaram a atravessar para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas ele disse: eu sou, não tenham medo. Então resolveram recebê-lo no barco, e logo chegaram à praia para a qual se dirigia. Amém. Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, por essa mensagem, Deus, por esse que foi lido, por os louvores, Jesus, que foram aqui cantados. Eu te peço, Jesus, que o Senhor me use, Jesus, e que tudo que venha a ser falado seja para a edificação da tua igreja, Jesus. É isso que te peço, igreja, em nome de Jesus. Amém. Tiberíades, irmãos. Fugiu aqui a palavra, mas é Tiberíades. Na NVI, Tiberíades, na verdade, é uma localidade ali próximo ao mar da Galileia, na verdade, próximo à Galileia, e também ali tem um mar. Mas, de qualquer maneira, estou muito feliz de estar aqui mais um culto. No domingo passado, eu e a Carla estávamos lá em Portimão, no aniversário da igreja e também no aniversário do ministério da Missão Lusitana, e não conseguimos estar no culto, mas Deus também se fez presente ali e foi uma bênção. Hoje eu queria dar continuidade aqui ao livro de João, e vamos falar aqui sobre talvez um dos maiores episódios, ou um dos maiores milagres em que Jesus realiza em seu ministério. Estamos literalmente em frente aqui dos 2 sinais mais incríveis realizados por Jesus, né?
tanto a multiplicação dos pães e peixes, como o fato de Jesus andar sobre o mar, né? Ambos estão interligados e acontecem de forma sequencial. É interessante também mencionar que a multiplicação dos pães, ou a primeira multiplicação dos pães e peixes, é um episódio, né, ou um milagre que é relatado nos 4 evangelhos. O evangelista Mateus relata isso no capítulo 14, o evangelista Marcos relata isso no capítulo 6, e o evangelista Lucas relata esse mesmo episódio no capítulo 9. Marcos no capítulo 6 e Lucas no capítulo 9. E nós vemos que todos eles têm um ponto de vista, cada um acrescenta um pouco a história, ou complementa a história, mas João, ele, como nós vimos desde o início do seu livro, João tem um propósito claro de escrever uma tese, a tese de que Jesus é Filho de Deus, ou de que Jesus é o próprio Deus. Então, João aqui, diferentemente dos outros apóstolos, ou dos outros evangelistas, ele não está tão preocupado na sequência dos fatos, mas sim no fato em questão. Veja, enquanto os evangelistas, eles estão muito preocupados em relatar de forma sequencial a vida ou a história de Jesus, João tem um único episódio, tem um único objetivo, selecionar episódios do ministério de Jesus que relatam a vida e o ministério, ou melhor dizendo, quem de fato Jesus é. Isso é importante termos em mente, porque João, ele não tem detalhes, por exemplo, como os próprios evangelistas também vão ter. Aqui nós não vamos ver João falando que quando Jesus entrou no barco, o mar se acalmou, ou nem tampouco João vai relatar sobre a experiência que Pedro teve com Jesus em andar sobre o mar. João não tem esse objetivo, nem tampouco João tem o objetivo aqui de mostrar de forma cronológica quando isso acontece, porque se nós formos olhar para os outros evangelhos, você vai ver que esse episódio de Jesus ir para o deserto, ou para uma região montanhosa, na verdade acontece logo depois de João Batista ter sido decapitado. Nós vemos isso sendo falado pelo Marcos, pelo Lucas e pelo Mateus, que Jesus, ele recebe a notícia e nos dá a entender que Jesus, a Bíblia diz que Jesus pega um barco particular, exatamente assim que Marcos vai dizer. Jesus entra em um barco particular e vai para o outro lado da Galileia, nos leva a entender que Jesus estava ali indo para um momento de luto. É tanto que Jesus convida apenas os discípulos, mas a multidão, sabendo da notícia, elas vão a pé até Jesus. Enquanto Jesus atravessa de barco, a multidão vai até Jesus andando, porque elas tinham o interesse de estar com Jesus, melhor, não de estar com Jesus. Nós vamos ver aqui que a multidão tinha interesse nos milagres em que Jesus realizava. Então, esse episódio, ele é mencionado nos 4 evangelhos, e nós podemos ver a magnitude do que é o milagre de Jesus, ou o milagre da multiplicação dos pães e peixes. O capítulo 6, irmãos, também é um capítulo muito importante para a nossa teologia, ou para a nossa vida cristã. É aqui, por exemplo, em que nós vamos entender, e que vai se discutir até hoje, sobre a soteriologia, assim dizer, tanto a eleição de Deus como a responsabilidade humana em relação à salvação. Jesus vai falar sobre isso quando ele diz assim: eu só tenho aqueles que o Pai me deu. Mas depois o próprio Jesus vai dizer: mas aqueles que me escolhem, ou aqueles que me seguem, têm o reino de Deus. Então há esse paradoxo que nós vamos ver aqui. Agora esqueci o nome do teólogo, peço desculpas, mas a frase que ele diz é mais ou menos assim: quando você aceita Cristo, tem escrito na porta: eu escolho Jesus. Quando você passa por aquela porta e olha para trás, no outro lado está escrito: Jesus lhe escolheu antes de você ter nascido. Então, nós vivemos nesse paradoxo da salvação, e Jesus é retratado também nesse capítulo. E é também nesse capítulo em que nós vamos encontrar 2 sinais de Jesus. Veja, o livro de João, como eu já falei anteriormente, ele traz aqui 8 sinais sobre a vida de Jesus. 7 sinais sobre a vida de Jesus. O De Castro, ele vai dizer que na verdade são 8, porque ele acrescenta o último sinal, dizendo que é a ressurreição de Cristo. Porque em João capítulo
João capítulo 20, versículo 30, vai estar escrito que depois que Jesus ressuscitou, ele realizou muitos sinais no meio deles. Então, o Castro vai dizer que, na verdade, são 8 sinais que são retratados aqui no livro de João. E no capítulo 6, nós temos aqui 2 sinais que João escolhe para retratar, que é a multiplicação dos pães e também o motivo de Jesus andar sobre as águas. E também no capítulo 6, nós vamos ter um dos 7 dizeres, eu sou. É no capítulo 6 em que Jesus vai dizer que ele é o pão da vida e que ele é o pão vivo. Jesus vai usar esse termo eu sou, que é o mesmo termo que é usado por Deus quando se revela a Moisés no Antigo Testamento. O capítulo 6 também, e é importante entendermos isso para compreender o que João quer relatar aqui, o capítulo 6 de João também tem uma ligação direta com o Antigo Testamento, especialmente na revelação de Deus a Moisés, na saída do povo do Egito e na providência divina de Deus em mandar o maná no céu, né? Nós podemos ver de forma clara que esse capítulo ele tem uma ligação direta com Números capítulo 11, porque em Números capítulo 11 nós vamos ver que há ali, quando Moisés vai falar com os israelitas que estão no deserto, no capítulo 11 do livro de Números, há ali uma reclamação. Nós vemos isso, por exemplo, há uma queixa, uma pergunta de forma, como é que eu posso dizer, duvidosa, porque eles não criam no grande milagre. Vemos isso em Números capítulo 11, também vemos isso no capítulo 6 de João, dentre outras relações. E também tem uma ligação direta com o capítulo 16 de Êxodo, quando Deus manda o maná do céu. Porque veja, a Bíblia vai dizer que o povo estava reclamando contra Deus, dizendo, era melhor que Deus tivesse deixado a gente ter morrido lá com o faraó, lá no Egito, porque pelo menos lá tínhamos comida. E a Bíblia vai dizer que Deus, ele fala para Moisés, para mostrar o seu poder, ele ia mandar comida do céu, ia mandar o maná do céu, e o povo ia comer só o necessário, o suficiente todos os dias. E o próprio Jesus vai dizer para os profetas, ou melhor, para os seus discípulos, que não foi Moisés que trouxe o maná, não foi Moisés que abriu o mar vermelho, não foi Moisés que colocou uma coluna de fogo ou uma nuvem na manhã ou no dia quente. Quem fez todas essas coisas foi Deus. E da mesma maneira que Deus lá no Egito mandou maná do céu, Jesus Cristo é o maná perfeito de Deus enviado a nós. Ele é o pão da vida, o pão que nos dá vida, é o pão vivo que é descido, ou que desce do céu, ou que desceu do céu. É exatamente essas palavras que o próprio Jesus vai usar no verso 51 do capítulo 6, quando ele vai dizer, eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém come deste pão, viverá para sempre. Este pão é minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Veja, o próprio Jesus aqui já está deixando claro que Ele é o maná de Deus, Ele é o pão de Deus, que desceu por nós, que morreu por nós, e que agora nós temos vida eterna quando comemos desse pão. E é interessante esse paralelo, porque se o maná do deserto, ele alimentava, e o maná ali representando Jesus, alimentava o povo só no dia, e no outro dia tem que comer novamente, Jesus Cristo, que é o pão perfeito, o pão de Deus, ele nos dá uma vida eterna. Se a coluna de fogo só era à noite, que vinha aqui a coluna de fogo, Jesus, ele nos protege de dia e de noite. Veja, quando nós olhamos para o Antigo Testamento e olhamos os feitos de Deus no Antigo Testamento, nós temos que ver que tudo isso Jesus já fez muito mais. Jesus, ele é o melhor de Deus para a nossa vida. Dito isso, entramos de fato no que está aqui, escrito por João no capítulo 6. Como eu já falei anteriormente, Jesus, ele está indo para o outro lado do mar da Galileia, e Jesus está indo de barco, pelo motivo simples de que ele queria estar sozinho com os seus discípulos. Jesus queria um momento, veja, o seu primo tinha acabado de ter sido decapitado, né? Isso é um tanto complicado, porque em Mateus vai dizer que Jesus envia os discípulos para pregarem, e passando um tempo os discípulos trazem a notícia de Jesus que João Batista tinha sido decapitado,
Então, imediatamente, Mateus vai dizer que Jesus, ele entra em um barco particular e vai para o outro lado da banda. Jesus não convida a multidão, Jesus não convida nada, ele queria estar apenas sozinho com os seus discípulos. Mas João vai trazer uma coisa, ou uma característica importante, que os outros evangelistas não trazem. Veja, irmãos, João está partindo do pressuposto de que quem está lendo o seu evangelho agora, já conhecia os evangelhos anteriores. Por isso que João não traz detalhes de nada aqui. João, ele já partiu do pressuposto que as pessoas já tinham lido o evangelho de Marcos, por exemplo, que é o evangelho mais antigo conhecido. E é interessante olharmos desse ponto de vista, porque João está fazendo aqui uma releitura, ou o texto que João traz em seu evangelho tem muita similaridade com o que Marcos traz em seu evangelho também. Então, João, ele conhecia, nos dá a entender que João conhecia das escritas que Marcos teve em seu livro. E agora, João ele agora dá um detalhe a mais, porque ele vai dizer que a multidão continuava seguindo Jesus, porque eles viram os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Se você for olhar os antigos evangelhos, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele antes de subir no barco, ele curava os enfermos. Ele tratava daqueles que estavam doentes, e em outros evangelhos vão dizer que Jesus pregava sobre seu reino. Então Jesus pegou o barco, e aquela multidão, vendo o que Jesus poderia fazer, foram até Jesus. O capítulo 6 traz dois grupos de pessoas, que são um paralelo interessante, e são dois grupos de pessoas que nós não deveríamos ser, e nós não deveríamos estar incluídos. O primeiro grupo de pessoa que João retrata no capítulo 6 é o das pessoas que só querem Jesus pelo interesse, ou eu só quero Jesus pelo que Jesus pode fazer por mim. Não me interessa quem Jesus é, não me interessa, por exemplo, o que Jesus é no aspecto, ou quem ele é. Está sendo redundante o que eu estou falando aqui, mas não me interessa o que Jesus é, o que me interessa é o que ele pode fazer. Veja, eles não estavam procurando um Senhor para as suas vidas para todo sempre. Eles estavam procurando aquele que poderia realizar milagres, aquele que Jesus era conhecido como aquele que curava, como aquele que fazia prodígios e maravilhas, como aquele que poderia, talvez até aqui, veja, a fama de Jesus já tinha se espalhado, Jesus já tinha transformado água em vinho, nós vimos isso anteriormente, Jesus já tinha curado um paralítico, e é interessante esse termo, porque Jesus aqui, ele já está sendo perseguido, né, pelos os homens da lei ali, os homens da lei, não porque Jesus curou, mas porque Jesus deu ordem para alguém carregar a cama no sábado. Então, Jesus aqui já tinha tido fama em Samaria, porque Jesus tinha de Samaria e tinha pregado contra a mulher samaritana, já tinha pregado em Samaria e tinha pregado a mulher samaritana, e através da mulher samaritana, o povo em Samaria reconheceu que Jesus era rei. E agora, Jesus chega aqui com a fama de que é uma pessoa que resolve problemas. E esse é o primeiro grupo de pessoas, né? E eu espero que nenhum de nós estejamos nesse grupo. É o grupo que não se interessa em conhecer a Jesus, mas se interessa no poder que Jesus tem, né? Nós, por muitas vezes, de forma não intencional, podemos assim dizer, somos aqueles que só queremos o interesse no poder, ou só temos interesse no poder de Jesus. E é verdade que Jesus tem poder para fazer todas as coisas. É verdade que Jesus tem poder para realizar milagres, prodígios e maravilhas. É verdade que Jesus tem poder para operar coisas incríveis e miraculosas. É verdade. Mas Jesus não quer ser um Deus que opera só milagre em nossas vidas. Jesus não tem por interesse apenas ser aquele que provê o nosso pão. Não é esse o objetivo de Jesus. Jesus tem interesse de ser o nosso Pai, o nosso Senhor, o nosso Deus. Esse é o objetivo de Jesus. Mas o primeiro grupo de pessoas são aqueles que não conhecem a Jesus, mas sabem que Ele pode fazer o milagre. Não conhecem Jesus, mas sabem que ali tem um milagre. É o interesseiro. A maneira correta de falar é o povo interesseiro. Mas existe também um segundo grupo, que nós também não deveríamos estar inclusos, que é o grupo daqueles que conhecem a Jesus, pelo menos sabem quem Ele é, andam com Ele,
caminham com Ele, mas não tiveram a revelação plena de Jesus. Veja, eles estão com Jesus, eles caminham com Jesus, mas eles não reconhecem Jesus de forma plena. Se você for olhar, por exemplo, no versículo, perdão, irmãos, no versículo 30, veja o que está escrito: então lhe perguntaram, que sinal milagroso mostrarás para que vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram o maná do deserto, como está escrito, ele lhes deu a comer o pão dos céus. Veja, o verso 30 são os discípulos perguntando a Jesus: que milagre, que sinal milagroso você vai fazer para que a gente possa crer no Senhor? E isso aqui parece até uma ironia, porque, veja, essas pessoas, elas tinham acabado de presenciar a multiplicação de pães e peixes, não de forma imediata, mas no dia anterior. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele multiplica os pães e os peixes através de um sinal incrível e milagroso, e de grande milagre, um sinal milagroso, perdão. E agora, essas pessoas, num dia posterior, vão até Jesus e perguntam: olha, que sinal você vai fazer? Qual é o sinal milagroso que você vai operar para que a gente creia que de fato você é Senhor? Essas são as pessoas que caminham com Jesus. Sabe, é aquele crente que vem na igreja, é o crente que coopera na igreja, é o crente que está ativo na igreja, é o irmão que faz parte de uma comunidade, é uma pessoa que está nas lives, é aquela pessoa que está até na igreja, sabe, não temos nada a falar contra, mas essa pessoa não teve um encontro real com Jesus ainda, não viu Jesus de forma plena ainda. E nós não podemos, irmãos, e essa mensagem é muito forte, no aspecto do capítulo 6 de João, nós não podemos fazer parte desses grupos, nem podemos ser aqueles que queremos Jesus pelo que Jesus pode fazer, nem tampouco podemos ser aqueles que estamos numa vida cristã cotidiana, mas não conhecemos a Cristo. Sabe, não tem como você dizer que é cristão e você não conhecer a Cristo de forma plena. Não tem como você dizer que é crente em Jesus Cristo e não conhecer o seu Senhor de forma plena. Nós estamos dia após dia buscando uns sinais milagrosos, enquanto Jesus, Ele quer viver. Eu vou repetir o que eu falei lá em João capítulo 4, enquanto Jesus se mostra, se revela a nós no cotidiano, nós estamos dia após dia tentando encontrar Jesus em grandes palcos, tentando encontrar Jesus em mensagens profundas, tentando encontrar Jesus em revelações incríveis e assustadoras, de um aspecto de ser espetacular, enquanto Jesus está sentado na beira do poço de Jacó, dizendo: eu sou a água viva, eu sou quem sou, eu sou o Senhor, eu sou Deus, eu sou aquele que opera milagres e maravilhas. Mas nós não estamos satisfeitos simplesmente com o pão de cada dia, nós não estamos satisfeitos simplesmente com a providência e com a saúde todos os dias, nós não estamos satisfeitos simplesmente no relacionamento dado por Cristo Jesus através da cruz, nós queremos algo a mais. Mas a maior revelação de Jesus é um corpo moído, pregado na cruz do alto do Gólgota. Isso é Jesus Cristo, que foi moído pelos nossos pecados, mas também é o Cristo que ressuscitou e reina para todo sempre. Nós precisamos encontrar Jesus no nosso dia a dia, nós precisamos encontrar Jesus na nossa vida cotidiana, para que a gente de fato conheça e tenha acesso à revelação plena de Jesus. Lucas, por exemplo, ele vai dizer logo depois desse capítulo, tanto Lucas vai dizer logo depois desse capítulo, sobre a revelação que Deus traz, ou a pergunta que Jesus faz a Pedro: quem dizes que eu sou?
Irmãos, não há outra maneira de conhecer a Jesus sem a ação do Espírito Santo. Não existe outro intermediário, não existe outro que revela Jesus Cristo que não seja o Espírito Santo. A verdade é que a gente, por muitas vezes, conhecemos até o Jesus Cristo histórico. Nós conhecemos até o Jesus Cristo, aquele que dividiu o tempo antes e depois de Cristo. Nós conhecemos o Jesus da Galileia. Por exemplo, nós conhecemos como aqueles que vão falar aqui, no capítulo 6, quando Jesus fala assim: eu sou o pão da vida, eu vim do céu, e eles vão dizer assim: não, você é Jesus da Galileia, filho de José e de Maria, você é um nazareno que viveu na Galileia, você não veio do céu não, ao ponto de Jesus falar assim: calem a boca, não falem isso. Nós conhecemos até o Jesus histórico, nós conhecemos até o Jesus que é filho de Maria, o Jesus que nasceu, que aos 30 anos começou seu ministério, aos 33 anos morreu, foi julgado, trocado por Pilatos, pregado numa cruz, tem uma história que ele ressuscitou. Nós conhecemos tudo isso, mas não é suficiente, porque quando nós conhecemos Jesus dessa maneira, nós falamos como aqueles discípulos. Uns dizem que o Senhor é profeta, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é João, outros dizem que você é Moisés, outros dizem isso e aquilo. Mas o que Jesus quer ouvir de nós é: não, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus vai falar para Pedro: não foi você, ô Pedro, que falou isso, mas o Espírito que revelou. A revelação plena de Jesus não vem através da experiência pessoal, no sentido de ser lógica. A experiência e a revelação de Jesus vem através da ação extraordinária, suprema, divina do Espírito Santo. Aleluia. Mas o texto continua: e uma grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte. Veja, irmãos, é importante deixar aqui uma coisa clara: o local em que Jesus estava era um local deserto com montes, não é montanha. Sabe quando você está num lugar que é desnivelado? A Bíblia vai dizer, o que Jesus quer dizer que subiu no monte, ele estava num lugar que não tinha um nível, era desnivelado, e Jesus sobe naquele monte. E quando ele olha para o horizonte, depois que ele se assenta com os discípulos, ele vê uma grande multidão. Mas o verso 4 ele é muito importante para nós, porque João vai dizer: estava próximo a festa judaica da Páscoa. Veja, a Páscoa, ela aponta, ou o símbolo maior da Páscoa, a ansiedade do povo da Páscoa, era de matar o cordeiro, que significava a libertação, e comer a carne. A Páscoa significa liberdade, é uma coisa que aponta lá para o Egito, para o êxodo de Deus. Então, sempre quando eles lembram da Páscoa, sempre quando eles falam de Páscoa, se fala de libertação. E João vai dizer aqui que estava próximo à festa judaica. E aí quando nós olhamos para a Páscoa e olhamos para o episódio, é por esse motivo, irmãos, que João ele seleciona muito bem os textos que ele quer retratar em seu livro. A tese que João quer trazer tem que estar muito bem amarrada. Então, João aqui, ele está trazendo um episódio, e é muito interessante quando fala da Páscoa, porque Páscoa fala sobre cordeiro, e o povo, o judeu, ele matava um cordeiro e comia aquele cordeiro, simbolizando a libertação, mas depois ele relembrava novamente a libertação. Era uma coisa que dia após dia ele ia lembrando, era uma forma simbólica de relembrar que Deus operou coisas maravilhosas e libertou aquele povo do Egito. Mas quando nós olhamos para Jesus, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Páscoa também lembra de Egito, lembra de deserto, e no deserto não tem como você achar comida. E onde é que eles estavam? Em um lugar deserto. Mas apesar de que não tinha onde comprar comida, tinha aquele que pode operar todo milagre, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo estava lá, simbolizando que Ele é o mesmo Deus, igualmente como Deus, que manda o maná do céu. Se Deus ele mandou o maná do céu, Jesus multiplica na terra.
Se Deus, Ele operou e trouxe providência no deserto, Jesus igualmente pode fazer. Então, veja, a Páscoa lembra alimento, lembra pão. Jesus, Ele vai dizer: eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo que é descido do céu, eu sou maior do que Moisés. O escritor aos Hebreus vai dizer que Jesus, Ele é maior do que os anjos. Jesus é maior do que os profetas. Jesus é maior do que os sacerdotes. Jesus é maior do que Moisés. E o escritor aos Hebreus vai dizer assim: quem é maior? O filho do Senhor ou o servo? Ele faz esse questionamento, dizendo assim: Jesus é o filho de Deus, Moisés é apenas um servo, Jesus é maior do que Moisés. E é exatamente isso que João quer trazer aqui. Olha, Jesus Cristo é o perfeito, o melhor de Deus para nós. E naquele episódio em que estavam todos naquele lugar, naquela região montanhosa, Jesus, ele olha e faz um questionamento para Filipe e diz: onde compraremos pão para esse povo comer? É engraçado quando a gente vai lendo o texto da Bíblia, as coisas, os diálogos que tem, parece até, tipo, eu olhar para o Henrique, tem 5 mil pessoas aqui. Henrique, então, onde é que a gente vai comprar pão para essas pessoas? Nem se a gente tivesse dinheiro suficiente para comprar pão para 5 mil pessoas, o problema não é comprar pão para 5 mil pessoas, o problema é encontrar onde tem para vender 5 mil, ou melhor, comida suficiente para 5 mil pessoas assim do nada, chegar no continente. Então, quero ver se tem aqui pão suficiente para 5 mil pessoas. Mas não são 5 mil pessoas, são 5 mil homens, fora crianças e mulheres. O Castro, no seu comentário, ele vai dizer que poderia estar próximo ali, ou excedido 20 mil pessoas naquela multidão. Veja, irmãos, 20 mil pessoas estavam ali. E Jesus olha para Filipe e fala assim: então, onde é que a gente vai comprar pão para essas pessoas? Eu fiquei pensando mesmo assim várias vezes: meu Deus, nem se eu tivesse dinheiro para alimentar 20 mil pessoas, eu não sei um mercado que poderia ter comida suficiente para eu comprar na hora assim, pá. Eu lembro que a gente às vezes ia fazer bifanas, né? Tipo, a gente ia fazer bifanas, era para eu e mais, sei lá, 3 pessoas, 4 pessoas, né? E a gente já planejava encomendar o pão para 4 pessoas, né? Porque cada um comia mais do que um, obviamente, mas já planejávamos para comprar o pão para 4 pessoas. Não, é para um aniversário, é para 12. Não, a gente tem que falar com a padaria para ver se tem pão naquele dia, para a gente comprar o pão suficiente. E Jesus olha para Filipe e fala assim: olha, então, onde é que a gente vai comprar pão para esse povo comer? E o verso 6, João deixa claro que Jesus é Deus, e ele vai dizer assim: fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. É interessante porque João, ele ao mesmo tempo que mostra a humanidade de Jesus, na pergunta simples, né? Tipo assim, onde é que a gente vai comprar pão? Ao mesmo tempo, ele mostra a divindade de Jesus. Ele vai dizer assim: Jesus perguntou, mas ele já sabia, ele já tinha em mente o que ele ia fazer. Nós temos que entender, irmãos, que Jesus, ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele é tudo, todas as características de Deus estão em Jesus igualmente, é revelada a nós. Jesus já sabia o que ia fazer, mas mesmo assim ele pergunta a Filipe: então, vamos comprar pão aonde? E Filipe, de forma inocente. E o que eu acho mais interessante dos discípulos é que eles presenciaram Jesus transformando água em vinho. Eles viram, literalmente, tanques cheios de água para purificação sendo transformadas no melhor vinho que eles já beberam na vida. Eles já tinham presenciado Jesus pregar para a samaritana e as pessoas serem salvas. Esses homens aqui já tinham presenciado, por exemplo, Jesus ter curado o filho do general. Eles já tinham presenciado, por exemplo, já tinham ouvido, apesar da Bíblia dizer que eles estavam presentes, mas já tinham ouvido falar de Jesus ter curado uma pessoa que estava há 37 anos tentando entrar no tanque. E ao mesmo motivo, sabendo de todas essas coisas, eles falam assim: então Jesus, nem se a gente tivesse 200 denários, não compraríamos pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Sabe,
são pessoas que vivem com Jesus, mas nenhum diz assim: olha, Jesus, será que o Senhor não pode operar um milagre? Olha, Jesus, será que o Senhor não pode, será que a gente não pode orar aqui e ver o que Deus pode operar? Irmãos, eles não tinham a visão de que Jesus era Deus. Porque, imagina, se eu tivesse com Deus no sentido físico, e olhando agora talvez, já sabendo a história, né? A gente está olhando ao contrário, mas já sabendo a história, eu teria dito assim: o Senhor pode até tirar pão da terra, pelo amor de Deus. Mas eles não tinham essa noção. Eles caminhavam com Jesus, eles andavam com Jesus, mas eles não tinham a revelação plena de Jesus. Será que não parece um pouquinho com a gente? Quando a gente está passando por alguma coisa, uma dificuldade, ou quando a gente de fato está no nosso dia a dia, e nós estamos precisando de alguma coisa, de uma providência, nós não somos aqueles que falam assim: não, peraí, será que eu não vou ali logo num hospital, sei lá, não estou dizendo que os irmãos não devam ir no médico, não estou dizendo que os irmãos não devam comprar remédio, não estou dizendo que os irmãos não devam ser anti-ciência, não é isso que eu estou dizendo. Mas por muitas vezes nós somos mais pela ciência, corremos mais nos métodos humanos do que a oração. Sabe, a gente deixa para orar quando realmente o que eu já tentei não dá certo. Eu já tentei isso, eu já construí, eu já bati, não dá mais certo, vamos orar. Não, agora eu já tentei de tudo, Deus, eu já tentei de tudo, agora eu vim orar. Sabe, e deveria ser o contrário: Deus, eu não tentei nada ainda, mas me guia para que eu tome a decisão correta do que eu devo fazer. A oração, irmãos, nós temos que ter isso no nosso coração. A oração é uma dádiva de Deus alcançada através de Cristo. Da mesma maneira que nós alcançamos a salvação, a paz com Deus através da cruz de Cristo, igualmente alcançamos o poder da oração. Porque nós não tínhamos direito de acesso a Deus de forma plena. Antigo Testamento, Jesus se revelava aos profetas e aos sacerdotes. Veja que interessante, um rei, Deus fala para o profeta Isaías: olha, vai no rei e diz que ele vai morrer. E o profeta vai lá, Deus falou: você vai morrer, amém. O profeta vai embora. O rei aperreado se ajoelha e começa a orar: Deus, Aí o profeta já está saindo da cidade e Deus fala com o profeta: então, volta no rei e diz que ele vai viver agora. Deus poderia ter falado com o homem diretamente, mas não, Deus fala com o profeta. É assim que é no Antigo Testamento. É Deus falando por intermediários, é Deus se manifestando de maneira, talvez não de maneira plena, mas de maneira que vai acontecer. Na natureza mostra como Deus se manifesta a Jó, através do redemoinho. E Jó ali tem a teofania de Deus e fala assim: olha, realmente eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. No Antigo Testamento, Deus vem e desce a tenda e recebe ali o perdão, ou perdoa os pecados daquele povo. Mas depois da cruz de Cristo, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e agora nós temos acesso a Deus. Não precisamos de intermediário, porque o Espírito Santo de Deus vive em nós. Então, a oração deveria ser o primeiro, ou a primeira coisa que nós deveríamos fazer quando temos um problema. Mas nós somos como esses aqui. Espera aí, nem se a gente tivesse tanto dinheiro seria suficiente para fazer. Mas piora a situação, porque André vai dizer: não, mas olha, tem aqui um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos. E você pensa assim: esse é um homem de fé, ele já sabe que Deus pode operar um milagre. Mas a frase não termina aí. André vai continuar dizendo assim: mas o que é isto para tanta gente? É muito interessante o desenrolar do diálogo de Jesus com os discípulos, porque nós vemos homens que vivem com Jesus que são de fato pouca fé demais. Sabe, quando você olha para Jesus andando sobre o mar, e Jesus falando assim: eu sou. E Pedro: se és tu mesmo, faz que eu ande sobre o mar. Sabe, é Jesus dizendo assim: olha, eu vou morrer. Não, o senhor não vai morrer não. O senhor não vai morrer não. Eu não deixo. Não deixo não. Então são pessoas que andam com Jesus, mas não têm a revelação plena de Jesus. André vai dizer assim: olha,
Só tem um menino com 5 pães e 2 peixinhos. Mas isso não é suficiente para tanta gente. É impossível alimentar gente com tantas poucas coisas. Então Jesus ele vai dizer: mandem um povo assentar-se. Irmãos, são 20 mil pessoas aproximadamente. Imagina, senta. O pessoal comer. Veja, é importante, tem algumas pessoas aqueles, né, que não creem nos milagres de Jesus, eles vão dizer que isso aqui é tudo simbólico, em que na verdade foi o milagre aqui foi da boa vontade, em que quando a multidão viu um menino levando 5 pães e 2 peixinhos, todos começaram a abrir suas cestas e também juntarem para fazer um alimento para todos. Isso é mentira. A Bíblia é clara. Deus operou, Jesus Cristo operou o milagre de multiplicar pães e peixes. E há aqui uma maneira muito interessante e um ponto de vista que nos traz a reflexão sobre como Jesus realiza milagres. Porque veja o que Jesus faz. Depois que ele manda se assentar todos, a Bíblia vai dizer que Jesus tomou os pães e deu graças. Veja, irmãos, Jesus dá graças a Deus. Ele agradece a Deus pela comida. Jesus não dá graças pelo alimento. Há uma diferença significativa. O que Jesus está nos mostrando, que nós não devemos dar graças pelo que nós temos, mas nós devemos dar graças a Deus pelo que Ele tem nos dado todos os dias. É diferente. Uma coisa é: Deus, muito obrigado por esse alimento. Deus, muito obrigado pelo Senhor ter provido o alimento. Jesus não dá graças ao alimento, mas Ele dá graças a Deus. E é interessante isso porque, veja, não existe abracadabra. Como é que fala? Abracadabra. Não existe. Não existe aqui palavras de efeito. Não existe aqui coisas extraordinárias. Existe só Jesus dando graças a Deus pelo pão. Sabe, e quando nós olhamos para a simplicidade da forma que Jesus operava milagres, nós temos que começar a refletir como é que a gente acredita em milagre, ou qual é o nosso ponto de vista em milagres. Porque veja, volte lá para o primeiro milagre de Jesus, ao primeiro sinal de Jesus, transformando água em vinho. A Bíblia vai dizer que Jesus pega um tanque cheio de água, dá graças, e a água transforma em vinho. Jesus encontra aquele manco, aquele homem que está há 37 anos em frente ao tanque, olha para um e fala assim: levanta-te e anda, e o homem começa a andar. Jesus agora olha, pega pão, e poderia ter tido uma oração extraordinária, um negócio incrível, palavras de efeito. Jesus só agradece a Deus. Irmãos, é muito simbólico isso aqui. Nós temos que ter o coração de gratidão para que as coisas se multipliquem em nossa casa. Nós temos que, de fato, reconhecer o Deus provedor para que a multiplicação alcance o nosso lar. Não pode ser ao contrário. Eu não posso querer a multiplicação sem antes conhecer o Deus provedor, sabe? Nós queremos sempre viver ao contrário do que Deus tem planejado para que a gente viva. Nós sempre planejamos: não é isso, é aquilo, minha checklist é essa, não, se não tiver isso não dá certo. E nós deveríamos fazer o contrário, é reconhecer a Deus, para que Deus se faça conhecido através de mim, e assim eu consiga ter experiências extraordinárias com Deus, e então eu alcance a multiplicação. E então, muitas pessoas pregam e pegam essa mensagem dizendo que Jesus vai multiplicar, que Jesus vai fazer, e que se você pedir, você tem que declarar, você tem que falar: eu vou, eu consigo, eu faço. Irmão, você não vai, você não consegue, você não faz, porque isso não é bíblico. A Bíblia nos ensina assim: Jesus vai, Jesus faz, Jesus opera. Isso é diferente eu dou graças, eu agradeço pela minha salvação, eu agradeço pela minha família. É interessante porque o Pai Nosso nos ensina exatamente isso. O Pai Nosso não inicia, e a oração não inicia falando das minhas necessidades. A oração inicia falando da grandiosidade de Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, que teu reino venha a nós, que a tua vontade seja feita, não apenas no céu, mas igualmente na terra. E depois que eu digo, olha que interessante, que a tua vontade seja feita nos céus e na terra, e então o pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Não é o pão de amanhã, mas é o pão de hoje. Irmãos, nós temos que agradecer a Deus, porque Deus tem nos sustentado e nos dado graças hoje. Se calhar, não sei daqui, eu falava com o Henrique nessa semana, alguns planos, a gente estava conversando sobre algumas coisas, e dizia, não Henrique, eu estou pensando em fazer isso, porque daqui a tanto tempo vai estar assim, eu acho que, se calhar, talvez, daqui a tanto tempo, esse investimento muda e tal, e Henrique também me dando alguns conselhos, e a gente trocando experiências, mas a verdade é que nós planejamos todas as coisas, nós planejamos o amanhã, mas quem nos sustenta no hoje é Jesus Cristo. Isso não anula que nós não temos que trabalhar, isso não anula que nós não temos que planejar, isso não anula que nós não tenhamos que, de fato, ter uma fé, ou melhor, uma organização, nada disso. Mas isso nos mostra que nós precisamos ser dependentes de Jesus todos os dias. Todos os dias. Jesus, Ele dá graças pelo pão. A Bíblia vai dizer, deu graças e repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queria, e fez o mesmo com os peixes. Irmãos, esse milagre é extraordinário, porque tinha 5 pães e 2 peixinhos. Eu imagino Jesus pegando 5 pães e repartindo ali, e os 5 pães não enchem um cesto, né? Mesmo que seja um pão muito grande, assim, não enche tanto cesto. Agora são 20 mil pessoas, só de homem é 5 mil homens. Homem come, fome. Essas pessoas trabalhavam mesmo na terra, eram pessoas provavelmente com um gasto calórico muito alto. E eu acho extraordinário, se calhar, os discípulos passando com os cestos, e alguém colocava a mão, tirava um pedaço de pão e contava o mesmo número dentro do cesto. Já parou para imaginar isso? É você literalmente colocar arroz, tirar o arroz do seu pote, e quando você olhar de novo para o pote está cheio. É você literalmente pegar uma garrafa de água. Você pensa nisso, uma garrafa de água, se derrama no copo, você olha para a garrafa e a garrafa continua cheia. A Bíblia vai dizer que as pessoas pegavam pão, pegavam peixe, passavam para o outro, a mesma vontade, pegavam o pão, pegavam o peixe, alimentou todos. A Bíblia vai dizer que alimentou eles tanto quanto queriam. Então, eu provavelmente ia comer 2 ou 3 pedaços de pão, mais um pedacinho de peixe. Eu quero mais, Felipe, pega um pedacinho de peixe, pega um pão. E a Bíblia vai dizer que eles comiam, eles pegavam e não faltava. Quando todos tinham terminado, Jesus vai dizer assim, agora juntem para que não estrague. E ainda sobrou 12 cestas, ou melhor, 12 cestos. Isso é extraordinário. Só tinha 5 pães e 2 peixes. 20 mil pessoas comeram, e no final sobrou 12 cestos. Irmãos, isso é Jesus, isso é Deus operando entre nós, isso é revelação divina de Deus entre nós, isso é Emmanuel operando no meio do seu povo, isso é Deus na terra pisando em lugar que foi construído por Ele mesmo, dizendo, eu sou quem sou, eu sou Deus, eu opero, eu faço. Isso é Jesus Cristo. Sabe, nós precisamos crer e ter revelação deste Jesus em nossas vidas. É esse Jesus que opera milagre, esse Jesus que opera prodígios e maravilhas, é esse Jesus que é o nosso Senhor. É o Deus que transforma 5 pães e 2 peixinhos, e ainda vai sobrar 12 cestos cheios de peixes. Aqueles homens, ainda sem conhecerem Jesus de forma plena, depois de verem o sinal que Jesus tinha realizado, eles começaram a dizer, sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. O profeta aqui está apontando para Moisés, dizendo assim, esse é igualmente como Moisés, ele é nosso libertador. É muito interessante porque nós ainda estamos aqui no meio do ministério de Jesus, mas os discípulos, até Atos capítulo 1, eles ainda não tinham noção do que fato Jesus era. Porque eles achavam que Jesus ia libertar mesmo o povo de Roma, ia transformar Israel em uma nova nação forte. Enquanto Jesus, Ele quer ser Senhor para todos. Jesus, irmãos, Ele nos libertou de algo muito maior do que Roma. Ele nos libertou de algo muito maior do que qualquer cativeiro. Ele nos libertou do pecado e do inferno. Essa é a libertação que Jesus nos deu. E aquele povo, sabendo disso,
queria proclamar Jesus a rei à força. Então Jesus foge e vai orar sozinho para o monte. Eu não vou continuar, porque nós iremos entrar agora no andar, Jesus andar sobre o mar. Mas eu quero que os irmãos, domingo, quem sabe a gente continua, mas eu quero que os irmãos fiquem com essa mensagem. O sinal de Jesus para nós, o sinal que João traz. Esse, irmãos, é o quarto sinal que é retratado no livro de João, a multiplicação dos pães. Os irmãos saíram daqui no coração de um Jesus que opera milagre, de um Jesus provedor, que mesmo no deserto, Ele não manda o maná do céu, Ele vem até nós. Não é algo que desce do céu para nos alimentar hoje, Ele vem e faz um milagre até nós hoje. Nós precisamos ser uma igreja, irmãos, que crê em milagre. Nós não somos e não seremos nunca uma igreja que não cremos em Jesus. Nós não somos uma igreja que não cremos que Deus opera milagre. Nós não somos uma igreja que não cremos que Jesus continua sendo Deus. Pelo contrário, nós somos uma igreja que cremos no poder extraordinário de Jesus Cristo, e que esse Jesus continua vivo. E se Ele continua vivo, Ele continua operando milagre em nossas vidas, dia após dia. Mas a mensagem principal de todo milagre não é, o milagre ele não é importante. Importante é quem fez o milagre. E melhor do que viver o milagre é viver com aquele que opera todo o milagre, sabe? Melhor do que simplesmente ver e ser alcançado por um milagre, na verdade, é melhor conhecer aquele que opera todos os milagres. Todos os milagres e sinais de Jesus apontavam para que Ele é Deus. O milagre, irmãos, nada mais é do que algo que testifica que Jesus é Deus e Senhor para todo sempre. Fique em pé. Senhor Jesus, Pai eterno, Deus santo, muito obrigado, Jesus, por ter colocado em nosso coração a revelação plena de quem Tu és. Muito obrigado, Jesus, por ter nos revelado o Teu milagre, Jesus, o Teu senhorio em nossas vidas. Deus, muito obrigado, porque Jesus Cristo é nosso Senhor, Salvador, porque Jesus Cristo nos alcançou, e que Tua graça é real em nossos corações. Te peço, Senhor, nos abençoe, nos guarde, nos sustente até o dia da redenção completa, e que a gente possa ver Jesus Cristo face a face, e viver com Ele para todo sempre em glória. É isso que te peço, Deus, e te agradeço para todo sempre, amém. Porque Ele